Fala pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e hoje nós vamos falar de mangás, a minha opinião sobre se vale a pena ou não você iniciar a sua coleção de Sakamoto Days, uma publicação da editora Panini. Esta obra começou a ser publicada no Japão no ano de 2021 no formato Tanco e até agora saíram 15 volumes lá fora deste material. E é classificado como um shonen, ou seja, voltado para o público adolescente masculino. A versão brasileira já está no volume 8, com pré-vendas abertas para o volume 9, se não me engano sai em março deste ano. E o volume 1 foi lançado em novembro de 2022 com um preço de capa de R$ 33,90, ou seja, no período de um ano houve um aumento aí de quase 20% no preço de capa desta coleção. Nós temos aqui um material em capa cartão, o miolo é em papel off-white e as medidas são 13,7 por 20 centímetros em 192 páginas. E se você quer saber a minha opinião, se vale a pena ou não, e alguns detalhes sobre os personagens, a arte e a história, sem spoilers, fiquem ligados que é depois da vinheta. Então, do que se trata a história? Nós temos aqui o Sakamoto, que é o protagonista que trabalha como um assassino profissional. E ele era muito bom nisso que ele fazia, porém, ele acabou se apaixonando por uma atendente de caixa e se casou com ela. E foi além, ele teve uma filha e acabou engordando. Afinal, vida de casado, você acaba relaxando mesmo. E sim, eu me identifiquei com o Sakamoto. E para ganhar vida, então, ele é o gerente de um pequeno mercado de bairro. E a vida dele continua normalmente até que ele encontra... Na verdade, ele é encontrado por um antigo subordinado dele, que é esse rapaz aqui, o Shin, que tem poder de telepatia e insiste que ele volte às atividades. Como o Sakamoto se recusa, isso faz com que o antigo chefe da organização que ele fazia parte ordene o Shin que mate o Sakamoto. Porque pelas regras deles, ninguém pode sair por conta própria da organização. Logo, o Shin se vê obrigado a cumprir a ordem, mesmo que ele não tenha vontade de fazê-lo. Porém, o Sakamoto é uma espécie de John Wick com superpoderes, isso mesmo. Então o cara é meio que imorrível. Afinal, ele deu conta de um assassino profissional com um poder de telepatia. Acontece que o Sakamoto agora ele evita matar, então... No final, o Shin decide abandonar a vida que ele possuía e é contratado como ajudante no mercadinho do Sakamoto. E essa regra de não matar existe por causa da esposa do Sakamoto, que o obrigou a seguir isso, ou então é divórcio. Novamente, quem é casado entende esse tipo de relacionamento. Então são colocadas aqui algumas situações bem malucas e cômicas, claro, como por exemplo o sequestro de um ônibus por terroristas que querem atingir o prédio de uma editora de mangás porque a obra preferida deles foi cancelada. Temos também personagens secundários que são inseridos conforme, obviamente, você lê os capítulos, como a policial Nakaze, que suspeita do Sakamoto como sendo um herói mascarado que ajuda o bairro. Estilo Homem-Aranha, mas ela persegue o Sakamoto porque considera considera o que ele faz errado, porque ele usa, de certa forma, a violência para parar os crimes. Enfim, ainda tem um envolvimento com a máfia chinesa, que é justamente essa parte que eu estou mexendo aqui, e essa máfia persegue uma jovem chamada Lu Xiaoteng, que é ajudada pelo Sakamoto e pelo Shin e passa a trabalhar no mercadinho também. E tudo isso porque o Sakamoto precisa de alguém para fazer comida chinesa para ele comer. Porém, o relacionamento da Lu com o Shin não é dos melhores. Eles vivem se pegando, se alfinetando. Bom, tem algumas cenas aqui de violência gráfica. Não chega a ser algo gore, mas é bom avisar, né? Não é um mangá para crianças. Temos também um outro personagem aqui que é o Nagumo, que aparece no mercadinho e avisa o Sakamoto que ofereceram uma recompensa gigante pela cabeça do ex-assassino, mas esse Nagumo é muito mentiroso, então não dá para saber o que é verdade ou mentira nas palavras dele. E tudo isso com muita naturalidade. Ele mente na cara dura
e só que logo depois ele fala que é brincadeira. Então, ele serve como um alívio cômico dentro de uma obra de comédia. É maluquice, eu sei. Então, em resumo, esta obra mostra o cotidiano do Sakamoto, busca viver uma vida normal, enquanto organizações criminosas buscam eliminá-lo. Não é uma obra que tem profundidade na história, não é aquela coisa de camada sobre camada, mas é divertido de ler, é um bom passatempo e essa é a proposta de Sakamoto Days. É um mangá de comédia e ação, e eu considero que ela entrega tudo isso que ela se propõe. Tem muita coisa nonsense? Claro, mas isso faz parte do tipo de comédia que nós encontramos aqui. A arte é ok, assim, não tem nada de extraordinário, na minha opinião, mas eu consegui entender perfeitamente os movimentos, as lutas, enfim, todas as cenas de ação que estão contidas aqui. E isso eu considero importante porque tem muitas obras que quando o mangaka precisa entregar essas cenas de ação, você fica um tanto quanto confuso. Eu, pelo menos, fico um tanto quanto confuso. Enquanto que, repito, em Sakamoto Days eu não tive este problema, pelo menos em relação ao volume 1. Os personagens são, em sua maioria, bastante carismáticos, mas eles não têm aquela profundidade que normalmente nós buscamos em obras como romances, dramas, mas, novamente, esta obra aqui é uma comédia. Então eu não sinto a necessidade deste aprofundamento emocional com relação aos personagens que estão aqui. E finalmente, respondendo a pergunta título deste vídeo, se eu recomendo Sakamoto Days. Se o que você procura é uma leitura leve, no sentido de não exigir quase nada do seu intelecto e que seja divertida, cara, pode comprar sem medo. Porém, preciso repetir mais uma vez, não é uma história com profundidade, pelo menos não neste primeiro volume aqui. O aspecto físico do material não compromete a leitura, tanto em relação à transparência, que eu considerei quase que irrelevante, quanto em relação à encadernação. Mesmo o trabalho gráfico ele está ok. E se este vídeo te serviu de alguma coisa, e eu espero que sim, muito obrigado por me acompanhar até o finalzinho. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais.